Hoje a gente vai falar sobre as transformações que ocorrem a um resfriamento contínuo, tá bom? Primeiro a gente viu lá, né, a gente falou sobre os tratamentos isotérmicos, que é aqueles que você resfria uma amostra, né, a uma determinada temperatura, segura a temperatura naquele ponto e espera a transformação acontecer. Porém, esses tratamentos, eles não são os mais fáceis, os mais práticos de se realizar. Porque a liga ela tem que ser resfriada muito rápido, de uma temperatura mais alta, acima da tetoide, e depois tem que ser mantida uma temperatura também muito elevada. E, no caso, esses tratamentos de resfriamento isotérmico, né, eles dependem de um forno de alta tecnologia. E muitas vezes o que a gente tem é uma água, é um óleo, ou mesmo resfriar o ar, que é um tratamento mais fácil de ser feito, né? Onde o material ele vai resfriar uma taxa, uma certa taxa, vai cair tantos graus por segundo, por exemplo. Então, a maioria dos tratamentos térmicos vai envolver, de fato, um resfriamento contínuo. 10 graus por segundo, 50 graus por segundo, exemplo. E aí, um diagrama de transformação isotérmica só é válido para condições em que a temperatura é mantida constante. Quando a gente vai falar de resfriamento contínuo, o tempo necessário para início e término da reação ele é retardado. Então, a gente vai ter umas curvas um pouco diferentes, tá? Para o tratamento isotérmico é uma curva, para o tratamento contínuo é uma outra curva, mas é bem parecida. A única diferença é que as curvas isotérmicas são deslocadas por um tempo mais longo e temperaturas mais baixas, como indicado nessa figura. Então, aqui, ó, esse pontilhado era o tratamento isotérmico. E a linha fixa é o tratamento contínuo, tá? Então, você vê a diferença aí. E aqui é denominado um diagrama, tá vendo? De tratamento para resfriamento contínuo. E algum controle pode ser mantido sobre a taxa de variação, dependendo do meio. Então, duas curvas de resfriamento correspondendo a taxas rápidas e lentas são identificadas na figura 10.26. Então, aqui nós temos, por exemplo, essa linha, tá vendo? Vermelhinha aqui, ela é um tratamento contínuo. E essa azul também. Essa vermelha é um pouco mais rápida, gerou perlita fina. E o de lá um pouco mais demorado gerou uma perlita grosseira. Tá? Então, moderadamente rápido, mas nem tão rápido assim. E moderadamente lento. Então, aqui são ambas situações de curvas com resfriamento contínuo. Ah, professor, se o resfriamento é contínuo, deveria ser uma reta? Deveria ser reta. As curvas deveriam ser retas. Só que a escala aqui é logarítmica. Tá? Se a escala fosse normal, essa linha seria reta. Mas como a escala é logarítmica, essa linha passou a virar uma curva também. Beleza? Só porque a escala é logarítmica. Normalmente a bainita não irá se formar quando uma liga com composição tetóide ou na prática qualquer aço carbono comum for resfriado continuamente à temperatura ambiente. Isso ocorre porque... Ah, tá. Só para falar um pouquinho. Estou te ouvindo. Falar alguma coisa? Aqui tá mudo, não tô ouvindo. Deixa eu só conferir aqui, calma aí. Meu microfone está ativado. Tem alguém... Alguém está me ouvindo? Eu tô Sim, ouvindo. tá normal. Tá vendo normal. Dá uma Se verificada você aí. me ouve, faz um joinha aí, cara, porque eu não tô te ouvindo, não. Eita, então o problema é aqui comigo. Tem alguma configuração aí que você impede de eu ouvir o seu som?
Não é o volume, não? Já verifiquei o volume. Hein, Patrick? Escreve aí pra ele tentar ver se tá me ouvindo. Tá me ouvindo, Rafael? Rafael? Não, não ouvido ninguém que está na aula. Ué? Mas quando entra no Teams faz aquele barulho de entrando na reunião, tudo certinho. Ô, Patrick, fala pra ele clicar nos 3 pontinhos que é mais ações e exibir configurações, mostrar configurações de dispositivo. Talvez está configurada a saída de áudio de errado para ele. Rafael? Rafael? Botei no máximo aqui. Alô, acho que agora deu. Tá me ouvindo agora? Opa, foi até muito alto. Tô ouvindo. Beleza, então vamos continuar. É porque tem dois Show. monitores aqui. Acho que ele tá puxando de outro monitor. Valeu. Valeu. Bom, continuando. Então, como eu estava falando, as curvas de resfriamento contínuo e de resfriamento de tratamento isotérmico são levemente alteradas. E aí nós temos aqui dois exemplos de tratamento contínuo. Uma gera perlita fina e outra perlita grosseira. E na teoria, a bainita não irá se formar como ali com composição tetóide ou na prática qualquer ácido carbono comum, se for resfriado continuamente até a temperatura ambiente. Isso ocorre porque todo austenite já terá se transformado em perlita no momento em que a transformação bainítica se torna possível. Dessa forma, a região que representa a transformação da austenita em perlita termina imediatamente abaixo da inflexão. Então, lembra que a curva antes era uma curva toda completa? E aí, se passasse... Deixa eu ver, nem vou achar ela aqui, não. Aqui. A curva era essa antigamente, não era? Você tinha essa curva toda aqui, aí se passasse por aqui era perlita fina, por aqui perlita grosseira, aqui embaixo era bainita. Só que para um resfriamento contínuo de qualquer ácido carbono, não forma bainita mais, tá? Não forma bainita mais. Então, eu nem preciso desenhar esse resto do gráfico aqui, eu só desenho até esse pontinho aqui, ó. Basta desenhar só até aqui, porque não vai formar bainita. É só a perlita que forma. Ou martensita, né? Pode passar direto aqui e formar martensita. Mas não forma bainita mais, tá? Para o ácido carbono. Para alguns outros ácidos vai formar. E para qualquer curva de resfriamento que passe através de AB, ou seja, através desse ponto aqui, AB, a transformação será interrompida no ponto de intersecção. Com a continuação do resfriamento, ao austenita que não tiver reagido começará a se transformar em martensita após o cruzamento da linha M. Em relação à martensita, as linhas M início 50% a 8% ocorrem em temperaturas idênticas, tanto no diagrama de transformação isotérmica quanto no de transformação por resfriamento contínuo. Então, essas linhas aqui elas não variam de um diagrama para o outro. Tá? Isso pode ser verificado numa liga de ferro-carbono. E aqui eu coloquei dos lados, do lado, uma da outra. Você percebe que não varia a temperatura da martensita, tá? Tem uma pequena variação, só mesmo na curva
E, obviamente, que no rastreamento contínuo, você não tem necessidade de levar o gráfico até o final, só até onde está esse pontilhado aqui. Se passar por aqui, o tanto que virou perlita, o que não virou perlita vai virar martensita no final. Basicamente isso. E aí, continuando, para o rastreamento contínuo do aço, existe uma taxa de rastreamento crítica, que representa a taxa mínima de têmpera que produzirá uma estrutura totalmente martensítica. Essa taxa de rastreamento crítica, quando incluída no diagrama de transformação, o rastreamento contínuo será tangente ao nariz da curva, ponto no qual a transformação perlítica começa, como ilustrado na figura. Então, ó, essa taxazinha aqui, vermelha, ela é chamada a taxa de rastreamento crítica. Qualquer taxa maior que ela vai gerar perlita. Taxas menores, no caso, taxas maiores, né, significa um rastreamento mais rápido. Então, taxas maiores vai gerar uma curva aqui, vai só martensita. E taxas menores vai começar a gerar perlita. Então, aqui a gente consegue identificar. Se esse rastreamento for aqui, martensita. Nessa região aqui, martensita mais perlita. E naquela região, só perlita. Haverá apenas martensita para as taxas superiores à crítica. Além disso, haverá uma faixa de taxa de rastreamento ao longo da qual serão produzidas tanto a perlita quanto a martensita. Finalmente, uma estrutura totalmente perlítica será desenvolvida para taxas mais baixas, ou seja, taxas muito altas, como eu falei, martensita, taxas altas ainda, porém um pouco menores, perlita, e taxas mais baixas, taxas intermediárias, martensita com perlita, e taxas mais baixas, perlita. Quanto mais próximo daqui, mais martensita vai formar. Quanto mais próximo daqui, mais perlita. Aqui, por exemplo, uns 10% de perlita e o resto de martensita. Uns 10 de martensita e o resto de perlita. Já aqui do mais pro canto de cá, é os 90 de martensita e os 10 de perlita. Então, assim, isso aqui é o tratamento térmico de um ácido carbono, tá? A única diferença que muda de um ácido carbono para outro ácido carbono, com percentuais diferentes, é que essa curva só vai se deslocar. Mas isso aqui continua acontecendo do mesmo jeito. Só pode deslocar para a direita ou para a esquerda. O carbono e outros elementos de liga também deslocam o nariz à curva da perlita, assim como da fase prototóide, e da bainita para tempos mais longos, diminuindo dessa forma a taxa de rastreamento crítico. Com efeito, uma das razões para a adição de elementos de liga aos ácidos é facilitar a formação de martensita, de modo que estruturas totalmente martensíticas sejam desenvolvidas em seções transversais relativamente espessa. E a figura 10.28 mostra o diagrama para um maço cujo diagrama isotérmico está representado na figura 10.23. Olha que diferente, galera. Então você tem aqui um aço que já não é um aço carbono mais, é um aço liga, né? Só olhar aqui rapidinho qual é o... Só para a gente poder saber melhor qual aço é esse. Aço 43... 40. Esse é um aço que tem 0,9 de cromo, tem 1,65 de níquel, tem um pouquinho de molibdênio, 0,37 a 0,43 de carbono. É um aço com alguns componentes de liga. Então, esses componentes de liga, eles fazem a curva ser deslocada para cá. E para um aço liga, pode acontecer de você conseguir formar bainita. Martensita bainita, martensita bainita. Porque os elementos de liga têm essa propriedade, né, de conseguir formar martensita com mais facilidade. Principalmente, por exemplo, os ácidos ferramenta, né? Aquele cromo, níquel, molibdênio, né? Que pode ser até o caso desse, se eu não me engano. Então, assim, o que acontece? Se eu pegar um ácido carbono e querer formar martensita para gerar uma propriedade mecânica específica, no caso uma dureza maior,
eu preciso resfriar ele com uma taxa muito rápida, então essa taxa às vezes é até inviável e pode até ser um resfriamento tão rápido de gerar tensões internas. Então o que acontece? Eu adiciono elementos de liga de modo a conseguir manter essa dureza ou conseguir fazer um tratamento térmico melhor, não só tratamento térmico, mas tudo, tendo um percentual de carbono não tão alto. O que eu acho interessante é quando a gente fala, por exemplo, dos ácidos inoxidáveis, não a nível de tratamento térmico, mas a nível de propriedade mecânica mesmo. Por exemplo, um ácido carbono com 0,2% de carbono, que é o famoso ácido doce, que a gente ouve falar no mercado aí, que você acha em qualquer boteco praticamente, é o ácido 1020 ou o A36 também, né? Esse ácido carbono, ele assim, ele não tem dureza, não tem resistência mecânica tão boa, você não consegue tratar termicamente também, e ele tem 0,20% de carbono, mas não tem resistência mecânica. Aí você pega um ácido inoxidável 304L, o L significa low, de baixo carbono. E aí o ácido inoxidável 304L, se eu não me engano, ele tem 0,04% de carbono. Mas como assim? Ele é resistente. E quem conhece, quem trabalha com ácido inoxidável 304L, furar ele é uma dificuldade. Se você tiver que furar com a broca, você vai queimar a broca, mas não fura às vezes, dependendo da espessura, dá o trabalho, a formação mecânica dele é enjoada. Mas é porque os outros elementos de liga que tem no ácido inoxidável, que às vezes tem crômio, níquel, molibdênio e outros, às vezes até vanádio, tungstênio, esses elementos de liga, eles já fazem com que a dureza do ácido não dependa do carbono, depende mais dos outros elementos de liga, que passa da casa de 10%, às vezes você tem 17% de cromo, por exemplo. Então, o que acontece? Quando você quer, às vezes, alterar uma propriedade mecânica de um aço, a forma mais, tipo assim, para eu conseguir resultados de fato gigantescos, resultados assim, bem assim, grandes mesmo, é mudar a composição, é adicionar elemento de liga, né? Então, muitas vezes, a gente vai ter que selecionar um aço já pensando na propriedade mecânica. O tratamento térmico, ele assim, eu entendo ele como, opinião particular minha, eu entendo o tratamento térmico mais como uma forma de ajustar alguma propriedade, mas como forma de você assim, fazer alguma adequação pequena, que, por exemplo, eu fazer um tratamento térmico no ácido carbono, nem que seja em 1045, para gerar uma superfície muito dura, vai dar um trabalho maior. Melhor pegar uma ferramenta que já é mais fácil de fazer um tratamento térmico, é mais fácil de você obter uma dureza melhor. Então, o tratamento térmico, ele é mais para um ajuste de propriedade mesmo, tá? Mas, assim, consegue ter resultados ainda significativos. Mas eu entendo que ele é mais uma questão de ajustes do que de você, assim, atender a sua propriedade de uma maneira macro, né? Então, por isso a gente precisa entender também qual é a influência, como que é a influência a nível de tratamento térmico de propriedade mecânica de cada elemento que liga. Porque isso vai nos ajudar a selecionar melhor os nossos ácidos. Então, aqui nós temos, por exemplo, um ácido diferente, e aqui as taxas de resfriamento, 8,3 graus Celsius por segundo, 0,3 graus Celsius por segundo, 0,02 graus Celsius por segundo, 0,003 graus Celsius por segundo, e quais são as estruturas que são formadas através disso aí. Passando um pouco, um aspecto interessante é que a taxa de resfriamento crítica é diminuída até mesmo pela presença do carbono. De fato, as ligas ferro-carbono contêm menos de 0,25% de carbono, não são normalmente tratadas termicamente para a formação de martensita. Olha, essa frase é muito importante. As ligas de ferro-carbono
que contém menos que aproximadamente 0,25% de carbono não são normalmente tratadas termicamente para a formação de martensita, uma vez que são necessárias taxas de resfriamento muito rápidas que na prática não são factíveis. O que significa isso? Voltando para o diagrama do ferro-carbono, tá? Essa taxa crítica aqui, para um aço eutetoide, ou seja, eutetoide 0,76% de carbono. Olha como é grande essa taxa. Eu tenho que resfriar 140 graus por segundo. 140 graus por segundo é a taxa crítica para formar 100% de martensita. Beleza? Para formar alguma martensita, a taxa tem que ser no mínimo 35 graus Celsius por segundo. Cara, resfriar alguma coisa 35 graus Celsius por segundo é muito difícil. É muito, muito difícil. Tá? 140, mais difícil ainda. E qual é o problema? Nós estamos falando... Pode falar. Só uma pergunta rapidinho. Se eu resfriar ele rapidamente assim, ele não vai gerar uma trinca, não? Alguma falha, alguma coisa? Vai gerar tensões, vai, com certeza. Vai gerar tensões internas, pode gerar trinca. Uhum. Nem começamos a falar desse problema ainda. É um problema e tanto. A martensita em si, ela já é propensa a ter trinca. Porque ela tem muita tensão residual. Tanto é que quando a gente está em curso técnico, a gente quer fazer a aula de ensaio de líquido penetrante, né? Como eu fiz no IFES isso na época. A gente fazia uma solda e jogava a solda embaixo d'água. Aí a solda trincava todinha. Aí a gente pegava e fazia os ensaios. Tá? Então, é um problema. Isso aí é um problema também. E além disso, tipo assim, com a taxa nem tão alta assim, já pode tirar trincas. Um problema de tratamento térmico de resfriamento rápido realmente a geração de trincas. Tá? Mas, voltando ao raciocínio, essa curva aqui é uma curva de um aço eutetoide que tem 0,76% de carbono. Um aço 1020, que é esse aço doce, né, que nós temos aí no mercado, geralmente essa curva está mais encostada aqui ainda. Essa curva estaria aqui assim, ó. Essa curva estaria aqui assim, ó. Estaria mais ou menos aqui assim, essa curva. Para um aço 1020. Agora, imagina o resfriamento que eu ia ter que fazer para gerar martensita. Um resfriamento, na prática, impossível. Algumas curvas, elas chegam a encostar nessa linha. Ou seja, nem se você resfriar a 1000 graus por segundo, você não consegue gerar 100% de martensita. Por quê? Porque não tem como. O material não permite isso. Depois eu posso até procurar se tem algum diagrama TTT do aço 1020 para mostrar para vocês, só para a gente entender como que funciona, como que muda, né? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. Bem difícil achar do aço 1020 porque ele é tão... Eu estou achando alguns aqui, mas não sei se é do aço 1020 não. Mas depois eu vou mostrar para vocês. Vou procurar alguns aços diferentes para a gente estar conversando, né? Para a gente estar comparando as diferenças. Mas tem muito aço assim que nem permite, né?
nem permite essa formação de martensita, porque é tão colada a curva, né, que não permite. Beleza? Já falou sobre isso. Voltando aqui, outros elementos de liga que são particularmente efetivos em tornar os ácidos tratáveis são o cromo, níquel, molibdênio, manganês, silício e tungstênio. Entretanto, esses elementos devem estar em solução sólida, na austenita ou da têmpera, tá? Então, nós temos aqui outros elementos de liga que podem aí gerar que podem auxiliar no tratamento térmico. O que é um elemento de liga que facilita, né? Que torna um aço mais tratável? O que é tornar um aço mais tratável? É você deslocar essa curva para a direita. Porque imagina que se essa curva fosse deslocada muito para a direita, ela estivesse nessa região aqui. Imagina que essa curva está aqui, ó, bem deslocada à direita, bem assim, bem à direita mesmo. Tem uma curva aqui, por exemplo. Um tratamento muito mais lento, um tratamento aí muito mais lento, vamos supor aqui, ó, tratamento lento, contínuo, já ia gerar 100% de martensita, porque não cruzou a curva. Então, um elemento de liga que torna o material mais tratável é o que leva essa curva para a direita. Tá? Nos ácidos carbono, quanto menos carbono, mais a esquerda da curva. Quanto mais carbono, mais a direita. Um ácido carbono aí de 0,76 é esse, um de 0,8 está um pouco mais à direita. Apesar que na prática nós não temos muito ácidos carbono acima de 0,8% de carbono, não. Nossos ácidos geralmente até 0,8 no máximo que a gente usa. Acima disso a gente já usa ferro fundido, né? Raramente você vê um ácido com 1% de carbono. Assim, são taxas bem raras mesmo. Embora existem no diagrama, na prática não tem tanto não. Tá? Então aqui você tem um diagrama. Em resumo, os diagramas de transformação isotérmica e correcionamento contínuo são, em certo sentido, diagramas de fase em que o parâmetro tempo é introduzido. Cada um deles é determinado experimentalmente para uma liga com composição específica, na qual as variáveis são temperatura e tempo. Esses diagramas permitem prever a microestrutura após um dado intervalo de tempo em tratamentos térmicos, sob temperatura constante e com resfriamento contínuo, respectivamente. Tá? Então, só voltando para a gente poder entender bem o que é essa doideira de você... qual é a necessidade de ter esse diagrama aqui, esse cara maluco aqui, se eu posso simplesmente achar, né? Se eu posso simplesmente entender o meu diagrama de ferro-carbono. Por exemplo, eu tenho esse diagrama aqui, né? Eu tenho esse diagrama aqui, o diagrama ferro-carbono, diagrama de fases, o famosão. Por que eu tenho que ter a necessidade de ter um diagrama TTT, que é esse aqui, se eu tenho esse diagrama? Porque aqui, por exemplo, aqui embaixo fala que é alfa mais Fe3C. O que não diz nada. Alfa mais Fe3C é o quê? Como a gente viu na aula passada, alfa mais Fe3C pode ser perlita, pode ser perlita fina, perlita grosseira, bainita, esferoidita, martensita. Tudo é alfa mais Fe3C. Então, esse diagrama de fases, ele só nos diz justamente o quê? Quais são as fases. Agora, para saber qual é a microestrutura, os microconstituintes de fato, eu preciso usar o meu curva de transformação tempo-temperatura, que é a famosa curva TTT. Agora vamos tentar entender um pouquinho sobre o comportamento mecânico dessas ligas. Primeiro, perlita. A sementita é muito mais dura,
porém muito mais frágil, que é a ferrita. Obviamente, né, a gente sabe que o teor de carbono influencia na dureza. A ferrita ela tem 0,022% de carbono. A cementita tem 6,7%. Logo, a cementita é muito mais dura do que a ferrita. E aí, quanto maior a fração de Fe3C em um aço, enquanto os outros são mantidos constantes, isso vai resultar no material mais duro e mais resistente. Então, quanto maior, mais Fe3C, material mais duro, quanto mais ferrita, material mais maleável, né? Menos duro, menos resistente. E a figura 10.29a, ela vai nos mostrar o quê? Ela vai nos fazer a relação em termos da dureza Brinell, tá? Então, aqui, ó, figura A, o que ela nos mostra? Você tem aqui, ó, limite de resistência de saturação, dureza Brinell e limite de escoamento, beleza? Então, em função da concentração dos ácidos carbonos comuns em microestruturas compostas por perlita fina. Estou falando de perlita fina, não estou falando de... Porque para cada composição muda, né? Então, esse aqui é só perlita fina. Então, na perlita fina, você tem a dureza Brinell aumenta com a quantidade de carbono, limite também aumenta, e a composição e o limite de escoamento também aumenta. Aqui está em PSI ou em megapascal, e aqui está em número de dureza Brinell, beleza? E na figura B, a ductibilidade, né? Que ela vai diminuir. De acordo com o percentual de Fe3C, essa ductibilidade ela vai diminuir de acordo com a microestrutura, né? Com a composição de carbono. A espessura da camada de cada fase ela também vai influenciar. A perlita fina é mais dura e mais resistente que a perlita grossa, como demonstrado pelas duas curvas superiores da figura 10.30. Então, isso aqui, o que acontece? Eu não posso falar que isso aqui vale para tudo, que esses gráficos valem para todos. Por quê? Porque a composição é uma coisa. Se formou perlita fina ou perlita grosseira, é outra. Porque as espessuras das camadas também vão influenciar nas propriedades mecânicas. Então, tipo assim, eu só consigo traçar um gráfico para perlita fina, outro gráfico para perlita grosseira, outro gráfico para martensita, bainita e por aí vai. Um gráfico vai... Bainita não, porque as carbono da bainita, né? Mas eu tenho que estar essa relação. E nessa 10.30, agora eu já estou fazendo aqui o quê? Eu tenho essas durezas Brinell e Rockwell, em função da concentração de carbono para o aço comum, com microestruturas compostas por perlita fina e perlita grossa, assim como por esferoidita, tá? Então, o que acontece? Agora ele já fez, assim, você pega aqui, ó, esses três gráficos aqui, as três curvas, uma perlita fina, perlita grossa e esferoidita. Como se relaciona o percentual de carbono de acordo com a dureza Rockwell, dureza Brinell, tá? E aqui, ductibilidade. Então, ó, pra você ter ideia, o que significa esse gráfico? Que o mesmo aço com 0,6% de carbono, o mesmo aço que um tratamento resultou em perlita fina, ele vai ter uma ductibilidade de 30%, que resultou em perlita grossa, vai ser uns 35%. E se virou esferoidita, 70%. O mesmo aço, mesma composição, tá? Mesma composição. Se é o mesmo aço, a mesma composição, eles têm o mesmo percentual de ferrita e de cementita. A diferença é que você vai ter 70% de ductibilidade no 30%. Só variou de acordo com o tratamento térmico. A razão para esse comportamento são relacionados com os fenômenos que ocorrem nas fronteiras,
Em primeiro lugar, existe um grau elevado de aderência entre duas fases através do contorno entre elas. Portanto, a fase cementita, que é resistente e rígida, restringe severamente a deformação da fase ferrita, mais dúctil, nas regiões adjacentes ou confusão de fase. Dessa forma, pode ser que a cementita reforce a ferrita. É como se fosse a gente chama de... É como imagina uma viga de concreto, né? A viga de concreto, você tem o aço lá que ele serve como se fosse um reforço para o cimento, né? Ele tem uma dureza muito maior e serve para reforçar o cimento. O grau desse reforço é maior na perlita fina, porque você tem ali um espaço menor entre as camadas, então você tem mais reforço, em razão da maior área de contorno de fase, por unidade de volume material. Adicionalmente, o contorno entre fases serve como barreiras ao movimento das discordâncias. Na perlita fina existem mais contornos, através dos quais uma discordância tem que passar durante a transformação plástica. Dessa forma, o maior grau de reforço e a maior resistência ao movimento na perlita fina são responsáveis por sua dureza maior e resistência também. Então, o que acontece? Você tem a situação de que na perlita fina existe mais fronteira, existe mais contorno. E esses contornos eles contribuem para que o material seja mais resistente. Já a perlita grossa é mais dúctil, porque ela tem menos camadas, tem menos união, tem menos contorno, então tem a redução percentual na área menor. E aí, quanto menor essa redução de área de contato, menor a resistência. A esferoidita vai ter menor ainda, porque são esferas, já não são mais camadas, então vão ser menor ainda essa questão. Esferoidita, né, eu já comecei a falar, outros elementos são relacionados com a forma e distribuição das fases. A cementita tem forma e arranjos bastante diferentes na perlita e na esferoidita. Como eu disse, na perlita são camadas, na esferoidita são esferas, por isso não esferoidita. Na figura 10.30a, a gente vê aí que a esferoidita ela tem resistência mecânica e dureza bem menor que a perlita fina ou grosseira. Esse comportamento é sempre explicado em termos de reforço, né? Esferoidita é uma área muito menor do que você ter na perlita. Eu acho que a maneira de a gente entender isso bem, imagina só, se você tem uma... Vamos supor que... Vamos fazer assim, uma conta bem exagerada mesmo. Uma conta bem exagerada. Você tem uma caixa, que tem 1 metro por 1 metro por 1 metro, beleza? Nessa caixa, você vai colocar, vamos supor que 30% desse material dessa caixa, você vai dividir em esferas. Você vai dividir em 100 esferas. 100 esferas, tá? Cada esfera, se você fizer uma conta rápida, a caixa tem 1 metro cúbico. Então, cada esfera vai ter 1 metro cúbico dividido por 100 de volume, né? E se você dividir isso pela forma do volume de uma esfera, vai dar que cada esfera vai ter um volume de, como se ela tivesse um raio de 13 centímetros. Um raio de 13 centímetros. Cada esfera dessa vai ter um raio de 13 centímetros. A área que essa esfera assim, vai acomodar, a área lateral dessas esferas, por meio dessa caixa com 1 metro cúbico, vai dar mais ou menos... Dá uns 22 metros quadrados. Mais ou menos. 22 metros quadrados. A área. Só que se você pegasse esses 30% que tem de material e dividisse em camadazinhas de meio centímetro,
imagina, camada de meio centímetro, 1 metro quadrado de cima e outro embaixo, vão dar 60 camadas, ou seja, vai dar 120 metros quadrados de área de contato. E isso dentro de uma caixa, tá? Dentro da caixa de 1 metro cúbico só, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então, fazendo uma conta matemática básica, você tem que colocar um material em esferas dentro de uma caixa e colocar esse mesmo material em camadas finas, você vai ter uma área de contato muito maior quando é as camadas finas. Agora, imagina que essa área de contato ela gera resistência. É por isso que a perlita ela vai ter mais resistência do que a esferoidita. E quanto mais fina for as camadas, mais camadas você vai ter. Quanto mais camadas você tiver, maior a resistência da perlita. Então, quanto mais fina for a perlita, maior a sua resistência. Quanto mais grossa for a perlita, menor a sua resistência. E se for esfera, menor ainda. Então, por isso você tem essa regra. Uma mesma composição, maior resistência mecânica, perlita fina, depois perlita grosseira, depois esferoidita. Só comparando essas duas, a perlita e a esferoidita. E aí, mas aí qual é a se a esferoidita não é resistente mecânica, qual é a vantagem dela? São extremamente dúcteis e são notavelmente tenazes, pois qualquer trinca pode encontrar apenas uma fração muito pequena das partículas frágeis de cementita na medida em que ela se propaga através da matriz ducto de ferrita. Ou seja, a grande vantagem da esferoidita, de você gerar esferoidita, é que você vai ter uma ductibilidade muito boa. E às vezes, por exemplo, quando você vai usar alguma coisa para conformação a frio, tenacidade é uma propriedade essencial e ductibilidade também. Ajuda muito a conformação a frio. Por exemplo, você... não sei se você já tentou, mas os aços de construção civil, eles são aço com teor de carbono um pouco mais alto. Se você dobrar ele para um lado e para o outro, assim, algumas poucas vezes, ele já vai querer romper. Já o arame, você tem uma dificuldade maior para romper ele, porque ele tem mais ductibilidade. Por causa da composição, mas também é por causa do recozimento que é feito no arame. Por isso que a gente chama de arame, tem gente que chama de arame cozido. Na verdade, é um arame recozido. Recozimento é um tratamento térmico que alivia tensões e aumenta a ductibilidade. E aí você consegue trabalhar melhor com arame. O que é interessante até, eu não sei se algum de vocês já trabalhou com isso, já viu, mas existe arame de construção com espessura de 4,2 milímetros. Eu falo porque eu já comprei arame com espessura de 4,2 milímetros. Usei em área industrial para fazer fixação de isolamento térmico. Arame, não estou falando de vergalhão, não. E existe vergalhão também com a espessura com o diâmetro dos mesmos 4,2, que é aquele vergalhão para você fazer aquele estribo, né? Das ferragens, né? Cara, a resistência mecânica dos dois é diferente pra caramba. Tudo bem que a composição do ácido carbono do vergalhão é um pouco maior. Só que o arame, por ser recozido, você consegue dobrar ele com a mão. Sem fazer tanta força, igual para dobrar um vergalhão de 4, aquele fininho. O arame se dobra assim com a mão com uma facilidade muito maior. Mas por quê? Porque ele é recozido. Esse recozimento ele gera uma matriz que pode até gerar esferoidita, e com isso tem essa ductibilidade. E trinca, vai tudo embora. É bainita, né? Aí já não estou mais falando só de contínuo, tá? Estou falando de tratamento térmico em geral. Bainita, ela tem uma estrutura mais fina, ou seja, partículas menores de ferrita e de Fe3C, e por isso são mais resistentes e mais duros que os aços perlíticos. Ainda assim, exibem uma combinação desejável de resistência e ductibilidade. As figuras 10.31a e b mostram, respectivamente, a influência da temperatura de transformação sobre o limite de resistência à tração. Olha que legal.
Você tem a dureza brilho aqui. O gráfico até aqui fala da bainita, daqui para lá da perlita. Tá? Bainita e perlita. Ah, mas por que eu tenho, pode ser dois gráficos assim? Se você reparar, cadê? Eu quero achar esse diagrama aqui. Esse diagrama aqui, ó, tá vendo? A perlita ela só forma acima de 500 e poucos graus. E a bainita só forma abaixo de 500 e poucos graus. Então, eu posso fazer um gráfico só até esses 500 e poucos graus, que é quando forma a perlita, e até acima desses 500 e poucos, quando forma a bainita. Assim, não abaixo, né? Bainita forma até 500 e pouco e perlita de 500 e pouco diante. Então, essa linha aqui, essa divisão, está de acordo com a divisão do nosso gráfico do diagrama de tempo de transformação de temperatura. Isso para a dureza brilho e também para o limite de resistência à tração. E para ductibilidade. Beleza? Interessante aqui, ó, que você tem uma ductibilidade excelente, né? E é uma temperatura específica. Beleza? E martensita. Martensita, assim, é diferentona ela, né? Das várias microestruturas que podem ser produzidas, a martensita é a mais dura e a mais resistente. Além disso, a mais frágil. Na realidade, ela tem ductibilidade desprezível. Sua dureza depende do teor de carbono até aproximadamente 6% de carbono, 0,6, como demonstrado na figura 10.32. Então, aqui, ó, martensita repenida e perlita fina. Tá? E qual é a dureza? Dependendo da porcentagem de carbono. Percebe que ela é mais dura, mesmo com a mesma quantidade de carbono. Ela tem a dureza maior. Aqui, 0,2, a dureza chegaria a 500, se você conseguir formar ela, né? Difícil formar ela nessa temperatura. Mas se conseguir, seria na faixa de 500 graus, de 500 Brillouin. Em contraste com os ácidos perlíticos, acredito que a resistência e a dureza da martensita não estão relacionadas com a microestrutura. Em vez disso, essas propriedades são atribuídas às eficiências dos átomos intersticiais de carbono em restringir o movimento de discordância. Ela tem uma estrutura diferente, né, que é a TCC, que não é trabalho de conclusão de curso. TCC aqui é tetragonal de corpo centrado, tá? O que é um tetragonal? É um cubo que teve uma aresta alargada. E aí ela deixou de ser um cubo, né, porque não tem as arestas iguais, mas passou a ser um tetragonal. A austenita é ligeiramente mais densa que a martensita, portanto, na têmpera ocorre um aumento de volume. Consequentemente, quando as peças relativamente grandes são temperadas, elas podem trincar. Até o que o Arthur comentou, em decorrência das tensões internas. Aqui é o porquê da trinca, né? Isso se torna um problema, especialmente quando o teor de carbono é maior que 0,5%. Ou seja, o que acontece? Diferença de densidade. A martensita é mais densa, a austenita é mais densa que a martensita. Então, quando você faz a têmpera na austenita e ela vira martensita, ela tende a aumentar o seu volume. E nem sempre tem como aumentar o volume, nem sempre o volume consegue aumentar. E aí, com isso, você pode ter uma trinca em decorrência de tensões internas que são geradas. Mais uma vez, a 10.32. E agora a martensita refinida, né? Que é uma martensita um pouco melhorada. No estado temperado, a martensita, além de ser muito dura, é tão frágil que não pode ser empregada na maioria das aplicações. Além disso, quaisquer tensões internas que possam ser introduzidas durante a têmpera têm um efeito enfraquecedor. A ductibilidade e a tenacidade da martensita podem ser aprimoradas e essas tensões internas podem ser aliviadas por meio de um tratamento térmico conhecido como revenido. O revenido é feito mediante o aquecimento de um aço martensítico até uma temperatura abaixo da temperatura tetóide, por um período de tempo específico. Normalmente o revenido é conduzido a temperaturas entre 250 e 650 graus Celsius. As tensões internas podem ser aliviadas em temperaturas tão baixas quanto 200 graus. Esse tratamento térmico de revenido permite, por meio de processos de difusão,
a formação da martensita revenida, tá? E aí o que é interessante é que a martensita ela é diferente da perlita, da bainita, da esferoidita, porque a martensita, como eu falei, é uma transformação que não é através de difusão, e aí a austerita, que era uma fase só, ela continua sendo uma fase só de martensita, uma fase que ela é tetragonal de corpo centrado, e é uma, como diz, monofásica, uma fase só. Ela não é duas fases, igual a perlita, igual a bainita, igual a esferoidita. Só que quando você faz o revenimento, o revenido, né? Aí a martensita, que era monofásica, ela passa a ser uma martensita bifásica, como as outras que tem a fase alfa e Fe3C, tá? Em que essa martensita monofásica está supersaturada com carbono, transformamos em martensita revenida, composta pelas fases estáveis, ferrita e cementita, como indicado no diagrama de ferro carbeto de ferro, que é o diagrama que a gente está tão acostumado. Tá? A microestrutura da martensita revenida consiste em partículas de cementita extremamente pequenas, uniformemente dispersas em matriz contínua de ferrita. Essa microestrutura é semelhante à esferoidita. E olha que engraçado, né? A martensita e a esferoidita são parecidas e tão opostas. A esferoidita é tão dúctil, a martensita é tão dura. Essa figura vai mostrar justamente com a micrografia de uma martensita revenida, tá? Revenida a 594 graus Celsius. A parte pequena, branquinha, é cementita e a escurinha é a matriz ferrítica. Ampliação de 9.300 vezes. Ela pode ser quase tão dura e resistente quanto a martensita, porém com a ductibilidade e a densidade aumentadas. Então, o bom desse tratamento é que ele não reduz a dureza tanto, mas ele consegue aumentar a ductibilidade, densidade, permitir que você trabalhe com material. E, além disso, alivia as tensões internas, trincas que podem ter surgido a têmpera, podem ser aliviadas. Quando é só alívio de tensão, 200 graus já é suficiente, mas quando você quer fazer um tratamento melhor, para gerar mais ductibilidade, temperaturas maiores, obviamente, abaixo da eutetóide, porque se passar da eutetóide, você vai gerar austerita de novo e não é legal. A fase contínua de ferrita é muito dúctil e tenaz, o que contribui para a melhoria das propriedades. Beleza? O tamanho das partículas sementidas influencia no comportamento mecânico. O aumento do tamanho das partículas diminui a área de contorno entre as fases ferrita e cementita e, consequentemente, resulta em um material mais mole e menos resistente. Só a nível de comparação, só fazer uma conta de matemática rápida aqui. Vamos supor que eu tenho uma esfera assim, que ela tem um raio de 10 centímetros. 10 centímetros. Essa esfera, com raio de 10 centímetros, ela vai ter um volume de 4.188 centímetros cúbicos. Então, vou até pegar esse valor, vou anotar 4.188 centímetros cúbicos. Uma esfera com raio de 10 centímetros, ela vai ter 4.188 centímetros cúbicos. Só conferindo. 10 ao cubo vezes 4, dividido por 3, vezes π. 4 sobre 3 πr ao cubo. E ela vai ter uma área lateral, que é 4 πr ao quadrado. Então, vai ser de 1.256 centímetros quadrados. Então, uma esfera, só para a gente entender o que acontece, a diferença entre esferoidita e martensita. Uma esfera de 10 centímetros de raio, ela vai ter 4.188 centímetros cúbicos de volume e uma área lateral de 1.256. Se eu pego esse 4.188 e divido entre duas esferas, ou seja, estou pegando essa bola e estou dividindo em duas massas iguais, vai dar 2.094.
Se eu calcular qual é o raio dessa esfera, vai ser essa esfera vai ter 7,93, o raio dela vai ser 7,93. O volume vai ser o mesmo, porque eu peguei o mesmo volume, só que a área vai ser quanto? A área, que antes era 1.256, quando eu pego essa esfera e divido em duas, a área externa dela passa a ser 1.583. Ou seja, dividir só em duas vezes. Deu um aumento de mais ou menos aí 26% na área. O que acontece? Qual é a grande diferença entre a esferoidita e a martensita revenida? É que a martensita revenida, ela tem as esferas muito menores. Essas esferas de cementita são muito menores. E como as esferas são muito menores, são mais esferas. E sendo mais esferas, maior vai ser a área de contato entre essas esferas e a matriz ferrítica. Então, maior vai ser a dureza. Tá? Então, quanto menor o raio das esferinhas, mais esferinhas eu vou ter, porque o volume é um só. É o percentual de cementita que tem. Tá? Então, se eu colocar vamos supor que a cementita toda seja uma esferona. A área vai ser muito menor do que se fosse um monte de esferinha, um monte de grãozinho de areia. Então, é isso que o nosso pensamento deve ser, a diferença grande entre cementita e entre a esferoidita. Entre martensita revenida e esferoidita. Aqui até fala, né, figura 10.34, a relação entre temperatura de revenido e o limite de recém-extração. Ou seja, quanto maior a temperatura de revenido, menor o limite de recém-extração. Porém, maior a ductibilidade. Tá? Então, você consegue, por exemplo, ter temperaturas aqui que você já vai aliviar um pouquinho, já vai aumentar a ductibilidade um pouco, e você vai ter ali já porque o que era desprezível antes agora já tem alguma ductibilidade, e você consegue ali tirar as sucessões internas, tá? Aqui mostra o limite de extração de uma liga que tinha sido temperada com óleo, resfriada com óleo, gerou martensita, aí depois fez o revenido, e aí tem a temperatura que você quer fazer, o revenido. Obviamente, faz o revenido de temperatura muito alta, você pode ter o risco de diminuir tanto, que era melhor ter resfriado no ar, resfriado um pouco mais dentro de alguma outra coisa, e ter gerado uma perlita, tá? Então, a gente tem que ter, assim, ser bem mensurado isso. Você tem aqui também a dependência da dureza de um aço 1080, com a composição eutetóide, foi temperado em água, tá? E aqui é o tempo em segundos e a temperatura do revenido, tá? Então, revenido não. É a temperatura do revenido e o tempo em segundos e o número da dureza premium. Então, essa aqui é a dependência da dureza em relação ao tempo de várias temperaturas diferentes para um aço de composição eutetóide temperado em água. Então, o que acontece? Além da temperatura de revenido, tem também o tempo que você deixa nessa temperatura, beleza? Então, quanto, por exemplo, isso aqui são durezas. Aqueci a 200 graus, mas por quanto tempo? 1 minuto? 1 hora? 1 dia? Então, isso vai influenciar também nas suas habilidades mecânicas. E o que é interessante é lembrar como que a esferoidita é criada. A esferoidita é um aquecimento a uma temperatura próxima do tetóide por 18 horas. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Se eu fazer um revenido em temperatura próxima do tetóide e ficar muito tempo, eu posso gerar esferoidita e não gerar só uma tecido revenida como eu gostaria. Temos que ter esse cuidado também. A presença de elementos de liga e das impurezas desloca essa transição dúctil frágil para temperaturas mais elevadas. A temperatura ambiente está abaixo dessa transição no regime de fragilidade. Foi observado que a propagação das trincas nesses materiais fragilizados é intergranular. Isto é, a trajetória da trinca ocorre ao longo dos contornos de grão da fase austenítica precursora.
Adicionalmente, foi determinado que os elementos de liga e as impurezas se segregam preferencialmente nessas regiões. Ah, tá. Só um que eu decidi comentar, que o revenido de alguns ácidos pode resultar em uma redução da tenacidade, conforme medida por meio de ensaios de impacto. Isso é denominado fragilização por revenido. Esse fenômeno ocorre quando o aço é revenido a temperatura acima de 575 graus Celsius, seguido de resfriamento lento de temperatura ambiente, ou quando o revenido é conduzido entre 375 e 575. Foi determinado que os ácidos suscetíveis à fragilização por revenido contêm concentrações apreciáveis de manganês, níquel, cromo. Adicionalmente, uma ou mais impurezas antimônio, fósforo, arsênio e estanho em concentrações relativamente baixas. E aí, só para lembrar vocês que tem uma diferença entre elemento de liga e impureza, tá? Então, o ácido ele vai ter sempre muitas impurezas, mas nem sempre essa impureza vai ser considerada elemento de liga. E que nos leva a ter cuidado que tem alguns elementos de liga que eles também podem ser impurezas, dependendo da concentração. Então, manganês, enxofre. Enxofre geralmente é impureza, mas manganês, se ele for pequeno, ele pode ser impureza. Se ele for grande demais, ele pode ser elemento de liga. Essa fragilização por revenido que nós estamos falando, ela pode ser evitada, primeiro, pelo controle da composição, ou por revenido acima de 575 graus ou abaixo de 375, seguido por resfriamento rápido à temperatura ambiente. Além disso, a tenacidade dos ácidos que foram fragilizados pode ser aumentada pelo aquecimento de cerca de 600 graus, seguido por resfriamento rápido até abaixo de 300 graus. Só relembrando o que é tenacidade. É até um conceito que se usa na psicologia, né? Eu acho interessante isso, que tem muito conceito da mecânica que é usado na psicologia, tenacidade, resiliência. Mas a tenacidade, ela é simplesmente a resistência que o material tem de absorver impacto, tá? De absorver impacto. Beleza? Então, tenacidade é justamente uma propriedade interessante para materiais que vão sofrer impacto. E só para revisar, agora para a gente fechar, revisando essas propriedades, a gente falou de várias microestruturas. A figura 10.36, ela resume os caminhos das transformações que produzem essas microestruturas. Ou seja, a austenita, resfriamento lento, pode gerar uma perlita mais uma fase prototetóide. Vai gerar só perlita se for na composição eutetóide, e vai gerar perlita mais alguma coisa se for numa composição diferente do eutetóide. Se for maior que o eutetóide, vai gerar perlita mais semitida prototetóide, e se for abaixo do eutetóide, vai gerar perlita mais ferrita prototetóide. Num resfriamento moderado, pode gerar bailita, tá? Mas obviamente tem que ser um resfriamento isotérmico. E num resfriamento rápido, têmpera. Se eu fizer um reaquecimento abaixo da temperatura do tetóide e resfriar novamente, eu vou obter uma tecida repetida. Transformações possíveis envolvendo a decomposição da cianita. Então, esse aqui é um gráficozinho assim, bem interessante pra gente. E esse aqui é um resumão bacana pra caramba, uma tabelinha, um resumão que você tem. Qual é o microconstituinte? Esferoidita. O que é esferoidita? Ferrita, alfa, mas é Fe3C. Todos eles são, né? Exceto a martensita. Qual é o arranjo das fases? Partículas pequenas, relativamente pequenas, de Fe3C, num formato próximo ao esférico, em uma matriz de ferrita alfa. Propriedades mecânicas de baixa dureza e dúctil. Ferrita grossa. Camadas alternadas de ferrita e cementita, que são grossas. Ela é mais dura e mais resistente que a esferoidita, mas não tão dúctil quanto a esferoidita. Perlita fina, camadas alternadas, só que finas, mais dura que a perlita grossa, porém não tão dúctil quanto a perlita grossa. A bainita, partículas muito finas e alongadas, de Fe3C, alongadas, eu falo no sentido de bastões, né? E é uma matriz de ferrita alfa, durezas são maiores que a perlita fina, dureza menor que a martensita, e a dutibilidade é maior que a martensita. Matriz revenida são partículas muito pequenas de Fe3C, com formato próximo ao esférico, em uma matriz de ferrita alfa, bem semelhante ao esferoidito, porém as partículas são menores, bem menores.
ela é resistente, não é tão dura quanto a martensita, mas é muito mais dúctil que a martensita. Você ganha muito mais do que perde quando você faz revenimento. E por fim, a martensita, ela é diferentona, porque ela não é mais duas fases, é uma fase só. É um tetragonal de corpo centrado, monofásico. É um bico constituinte com forma de agulha, tá? E ela é muito dura, mas também é muito frágil. Imagina um vidro. O vidro ele é bem duro. Ele é muito resistente ao risco, ao corte, porém, ele é muito frágil também quando se fala de impacto. Tá? Então, esse aqui é um resumão das propriedades. Beleza? Vamos fazer essas duas questões para a gente fechar a aula? E aí, galera, alguma dúvida até aqui? Diferença entre os bico constituintes, martensita, perlita fina, perlita grosseira. Eu acho que tá bem aí, tá bem tranquilo, porque vocês têm, tá resumido aqui nessa tabela final, então você consegue entender qual é a vantagem de cada um. Mas vamos fazer aqui então. Prepare uma cópia do diagrama de transformação, acho que não precisa. Esboce e identifique nesse diagrama as trajetórias tempo-temperatura para produzir as seguintes microestruturas. Tá? Seguintes microestruturas. Primeiro, ele quer 100% de perlita grossa. Como que eu faço para obter 100% de perlita grossa? Eu posso fazer aqui, ó. Eu estou partindo aqui da austenita, né? Fazer um resfriamento rápido até a temperatura aqui em torno de 660 graus, mais ou menos. Deixa eu colocar uma 600 graus, beleza? Aí agora eu vou fazer como eu estou no diagrama isotérmico, tem que ser isotérmico o negócio. Até por 1000 segundos, tá bom? Porque 1000 segundos já ultrapassou a transformação. E depois eu resfrio rápido novamente até a temperatura ambiente. Beleza? Então essa aqui, por exemplo, ela já é a letra A, a gente quer, formou o quê? 100% de quê? Perlita grossa. Beleza? Letra B pede o quê? 50% de martensita e 50% de austenita. Não, não pode estar certo isso aqui, não. Não tem como formar austenita. Vou colocar perlita aqui, porque a austenita não... A austenita não é uma fábrica. Só se você sabia fosse austenita, eu teria que resfriar até aqui e parar. Só que eu não vou resfriar mais, não tem lógica. Então, vou fazer como se fosse 50% de martensita e 50% de perlita. Vou fazer agora de uma outra cor, né? Vou fazer aqui, colocar um verde músico aqui. Então, como que eu faço para formar 50% de martensita e 50% de perlita? Primeiro, vou formar a perlita. Ele me fala, vou botar a perlita aqui fina. Tá, perlita fina.
Deixa eu botar mais. Como que eu vou a perlita fina? Eu vou resfriar rapidamente até um ponto que eu gero perlita fina, aqui embaixo da perlita fina. Agora o que eu vou fazer? Eu vou segurar nessa temperatura até formar 50%, até formar 50% de perlita fina. Os outros 50% não quero mais que forme perlita fina. Então, eu volto a resfriar rapidamente até a temperatura ambiente para formar 50% de perlita fina e os outros 50% que for de martensita. Beleza? Agora, por fim, a letra C, ela pede 50% de perlita grossa, 25% de bainita e 25% de martensita. Opa! Como que a gente faz isso, então? Vamos gerar uma outra cor aqui. Gerar uma outra cor aqui, botar um... Cadê? Vou colocar agora um amarelinho. Então, ó, resfriei aqui, até aqui mais ou menos. Tá? Que eu quero gerar perlita grossa, né? Então, vou botar até aqui assim, para gerar uma perlita grossa. Agora, ó, tá aqui no começo aqui. Eu quero gerar o quê? Eu quero gerar 50% de perlita grossa. Então, ó, vou segurar por quantos segundos? Até gerar 50% de perlita grossa. Mais ou menos aqui, né? Cem segundos. Só que agora eu vou fazer o quê? Eu quero gerar 25% de bainita. Eu vou resfriar novamente. Resfriar novamente. Só que quando eu faço esse resfriamento de novo, pode ser até 400 graus, o certo é chegar aqui e eu fingir que eu estou recomeçando esse resfriamento. O certo fazer quando é resfriamento em dupla camada é como se tivesse assim, recomeçando aqui, ó. É o que o livro faz. Porque senão eu não entendo bem o que aconteceu. Tá? Então, eu meio que volto o gráfico assim para antes da linha de cruzamento. E agora eu vou gerar minha 25% de bainita. Só que aqui eu só tenho 50% do material, porque os outros 50% já virou perlita. Então, eu vou até a metade da bainita aqui. Para gerar 50% de 50% de bainita. Aí depois eu resfrio rapidamente. E aí vai resultar em quem? Vai resultar em martensita. Então essa aqui é perlita grosseira. Esse verde aqui é o meu 50% de martensita e 50% de perlita fina, que é verde, né? Que é verde. E meu amarelinho, que é a letra C, vai ser o quê? Essa composição maluca aqui. Mas é amarelinho, né? Tá amarelinho aqui. Então, é assim que a gente acha. Ixi, não chegar nada. Tá um amarelinho mais escuro. Qual é a composição das coisas? Beleza? Então, aqui, resolvemos a primeira questão. Para fechar essa C, essa 5, determine o limite de concentração de adutibilidade numa liga FF3C, composição do tetóide, que foi submetida ao tratamento térmico C do problema 3. Ou seja, desse problema que a gente fez na aula passada, que foi o C, ele quer saber qual é esse tratamento térmico C, qual é a dureza, né? Cadê? Qual é o limite de resistência à tração
dessa liga. O que foi feito com a liga? Relembrando, ela foi resfriada a 650 graus, foi mantida a temperatura para virar 50% de perlita, depois voltou a 400 graus para poder virar o restante de bainita. Então, ela virou 50% de perlita e 50% de bainita. Como que eu faço isso? Eu tenho que fazer as leituras nesse gráfico, tá? Eu tenho que fazer as leituras nesse gráfico. De como que eu vou fazer? Bom, gerou bainita, gerou perlita a quantos graus? Gerou perlita a 650 graus. Então, 50% da liga, ela vai ter, foi gerado perlita a 650 graus, vou fazer a leitura aqui, ó. Beleza? Vou fazer essa leitura aqui. Perlita, 650 graus. O outro 50% gerou bainita a 400 graus, certo? Qual é o limite de resistência de tração? Fazendo a leitura do gráfico, eu vou ter essa situação aqui, ó. Lendo o gráfico, essa linha daqui obtém qual leitura? Essa leitura aqui é onde toca os gráficos, né? E essa leitura aqui. Agora tem que fazer a leitura, né? Tem que fazer a leitura. Tá aqui, ó. Levemente para cima, isso aqui. Leve para cima. Qual é o valor aqui, galera? Vamos ver aqui. O valor aqui, na minha opinião, aqui tá dando 1.000 e 1.500 ali. 1.300, mais ou menos? Aqui dá 1.250, 1.350. Tá aí 1.350. O valor que é dado aqui. E aqui embaixo, um pouquinho menos de 1.000. Vou colocar 950. Esse valor aqui 950, mais ou menos. Sei lá, por aí. Bem próximo, né? E aí é o seguinte. Ele quer saber qual é o limite de resistência à tração, tá? Vou chamar aqui LRT desse material. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a fração mássica. Da perlita vezes o LRT da perlita. Por quê? Porque é como se fosse assim, ó. 50% é perlita, então eu vou pegar a fração, vai ter 50% do valor da perlita. Os outros 50% é bainita? Mesma coisa. Então, como vai ficar? A fração mássica da perlita vezes o limite de resistência à tração da perlita mais a fração mássica da bainita vezes o LRT da bainita. Só isso. Não tem, assim, muito segredo. E qual vai ser esse valor? Bom, a fração mássica de cada um é 0,5. Por que é 0,5? 50% bainita e 50% perlita. Perlita e bainita. Qual é o limite de resistência à tração da parte que virou perlita? 950. Qual é o limite de resistência à tração da bainita? 1.350. Isso dá quanto? 1.150 MPa.
Então, essa é o limite de resistência à tração da nossa estrutura que a gente achou do tratamento perpendicular. Então, professor, mas essa fórmula não apareceu. Nem precisa, de acordo com as razões máxicas, né? De acordo com a fração máxima de cada um, beleza? Então, assim, é bem tranquilão mesmo. Então, galera, alguma dúvida ficou? Alguma dúvida, senhores? Por enquanto, não. Então, mas eu vou passar a aula que vem, esse resumo da matéria e exercício para a gente poder praticar um pouquinho qual é a concentração, qual é a composição de cada constituinte, qual vai ser a atração e resistência da atração de cada material, de acordo com o tratamento térmico. É bem assim, os exercícios são bem legais. Mas na aula que vem a gente volta no exercício, na semana que vem. E aí vai ser assim, acho que vai ser bem legal mesmo de trabalhar com essa matéria. Parte teórica já foi, agora a parte prática de fazer exercício vai ser melhor. Beleza, galera? Beleza. Show, então um abraço a todos, uma ótima noite. E aí, bons estudos aí no segundo tempo. E tamo junto. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, beleza? Que a gente tenta ajudar você da melhor forma possível. Então, falou? Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Você também. Valeu, boa noite. Boa noite.